Menos, hoje é com o William De Luca. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Eu sou o William De Luca, jornalista, apresentador aqui do ICL Notícias e estou substituindo por uns dias até amanhã o Leandro Demore. A gente falou para vocês aqui ontem que ele está doente, o Demore vai ficar até amanhã afastado aqui do Desperta e eu vou estar fazendo a apresentação junto com vocês todos os dias até às 8 horas da manhã, das 7 às 8 horas da manhã, trazendo as primeiras notícias do dia, uma leitura dinâmica do que aconteceu nas últimas 24 horas, em especial do que aconteceu hoje de manhã, como o Leandro Demore faz todos os dias com vocês aqui no Desperta. Então, primeiro, mandar um beijo para o Demore, para que ele se recupere prontamente e volte aqui a cuidar da casinha. Espero estar cuidando adequadamente aqui da casinha do Demore, do Desperta, enquanto ele se recupera. Então, um beijo pro Demore, todo mundo mandando vibrações positivas pro nosso querido Leandro Demore aqui no chat. Falando em chat, aqui está o nosso chat, agradecendo a todos e todas que já estão aqui comigo, a Cláudio Coelho, do Rio de Janeiro, a Graciela Bocati, de Poá, em São Paulo, o Valmir Freitas, de Biúna, São Paulo, a Valéria Feitosa mandando saúde para o Demore, o Claudinei José Cirino, bom dia ao William, que não estava com o Kaique Brito. Teve uma piadinha que uma pessoa fez ontem no Twitter, a trágica situação lá do Kaique Brito. A gente espera que o ator melhore. Em relação ao meu sobrenome, né, tem o mesmo sobrenome do Bruno De Luca, ator também envolvido nessa história do Kaique Brito. Paulo Henrique Figueiredo, de Tabira, Minas Gerais, a Emília Maria de Andrade, Del Franco, quem mais está aqui com a gente? O Dilaro Donschbach, espero ter falado seu sobrenome corretamente, a Edneia Pereira, a Maria de Fátima, de Campina Grande, na Paraíba, o Matheus Rios, a Suzana Honório, de São José dos Campos, São Paulo, a Patrícia Barbosa de Souza, de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, a Michele Sariedini, de Bauru, São Paulo, a Emília Maria, de Ilhéus, na Bahia, ou seja, o Brasil inteiro representado aqui no nosso chat aqui do Desperta. Então, agradecendo a audiência de todos vocês, lembrando, né, gente, chegou no vídeo, dá um likezinho, vem comentar aqui no chat. Se você está assistindo no Facebook, compartilha o vídeo. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, mas vocês sabem, né? O ICL é o único canal do Brasil, o único canal de notícias do Brasil, um dos poucos do mundo que não tem nenhum tipo de monetização. A gente não recebe monetização do YouTube, de rede social, a gente não recebe superchat, não recebe Pix, a gente é financiado pelos alunos do Instituto Conhecimento Liberta. E para isso a gente precisa também que vocês, além de virarem alunos do Instituto, também ajudem aqui a empurrar o algoritmo das redes sociais para que o nosso vídeo, as nossas transmissões, nossos programas cheguem mais longe. Feito este preâmbulo do nosso Desperta, a Rosa Maria falou que eu sou um fofo. Um beijo para você, Rosa, você também é uma fofa. E cadê? Pronto, achei aqui. E aí vocês vão falando, vão deixando os comentários de vocês aqui também, que eu vou lendo durante o programa. Vamos falar de alguns temas hoje. Vamos falar de Mauro Cid novamente, né? Mais aspectos da delação premiada de Mauro Cid, que foi assinada no sábado, né? O Mauro Cid teve sua delação premiada homologada pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então vamos falar sobre mais detalhes sobre a homologação de Mauro Cid, o que sabemos, o que não sabemos e quanto tempo nós levaremos para saber alguns pontos sobre essa delação. Vamos falar também sobre as indicações do presidente Lula a vários espaços do judiciário. O presidente Lula tem indicações ao STJ para fazer, ao STF, tem que indicar o próximo PGR, então haverá uma dança das cadeiras lá no judiciário. Vários dos cotados assumir o cargo no STF, por exemplo, o AGU e o atual TCU estão se movimentando também para que eles tenham destaque
nessa mudança e assim consigam a indicação do presidente Lula. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro internado. Bolsonaro mandou o golpe do ai, 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 minha barriguinha de novo, assim que a delação premiada do Mauro Cid foi anunciada. Está internado aqui em São Paulo para fazer mais 2 cirurgias. Também vamos falar sobre a situação dos bolsonaristas que se complicam na justiça. O STF vai julgar amanhã os primeiros réus de 8 de janeiro e a PGR apontou propósito criminoso para condenar esses bolsonaristas que começam a ser julgados amanhã no STF. Vou trazer algumas repercussões sobre as fake news que eu falei ontem e algumas novas que a imprensa publicou de ontem para hoje, né? A gente sempre faz uma distinção clara sobre o que é fake news, né? Uma mentira proposital, uma fabricação, uma maquinação para enganar, para iludir as pessoas. E a gente faz a distinção de fake news para erro da imprensa. A imprensa erra, né? Como todos os profissionais, os jornalistas também erram na apuração, erram na execução do seu trabalho, mas quando o erro é intencional, aí sim a gente chama de fake news, porque aí é uma maquinação, uma construção para enganar as pessoas com algum propósito político, ideológico, etc. Então, vou falar sobre algumas fake news e, se der tempo, passo sobre outros temas no finalzinho do programa. Beleza? Todos comigo aqui? Então, bora, vamos lá. Vamos começar com o primeiro tema. Eu vou falar sobre o Mauro Cid. O Ícaro está aqui comigo, então todos deem um beijinho no Ícaro também aqui no nosso chat, que o Ícaro vai me acompanhar. Será o meu Louro José aqui no meu ponto, falando comigo e colocando na tela as informações que vocês vão ver. Vamos para a primeira matéria, Ícaro. O Mauro Cid vai citar militares do governo Bolsonaro em delação. Boa notícia, pelo menos, né? A gente torce muito para que os militares não passem à margem das punições em relação aos atos golpistas e aos atos preparatórios também, né? Então, o que antecedeu o golpismo de 8 de janeiro, a notícia da Mônica Bergamo é de que o Mauro Cid vai citar militares do governo Bolsonaro em delação. Aqui a matéria da coluna da Mônica Bergamo diz que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, vai citar os militares do núcleo do governo na sua delação. Cid foi ajudante de ordens de Bolsonaro, deve citar, entre outros nomes, o do general Augusto Heleno, que foi chefe do GSI do governo Bolsonaro, e também o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O Heleno já negou em depoimentos à CPI dos atos antidemocráticos que tivesse participação na tentativa de golpe, o que a gente adianta que vai ser muito difícil defender, né, já que a gente sabe que o Heleno era um dos que incentivavam ao golpismo do governo Bolsonaro. Já o Luiz Eduardo Ramos afirmou, quando esteve no cargo, que seria ultrajante e ofensivo afirmar que os militares estariam envolvidos em algum plano de golpe, mas fez um alerta para o outro lado: não estica a corda. Então a gente sabe que os golpistas vivem nesse modo de ameaça constante, né? Ameaça à democracia, ameaça ao governo do presidente Lula, e toda hora eles fazem ameaças desse tipo. Então, aqui a matéria da Mônica Bergamo, que fala sobre o Mauro Cid citando militares. A gente já falou algumas vezes aqui no ICL, que a gente espera que os militares sejam punidos. Não é possível que, mais uma vez, a gente tenha militares anistiados no Brasil e que sejam, mais uma vez, não sejam punidos pelos seus crimes. A gente já teve isso durante o processo da ditadura militar no Brasil, quando os militares não foram punidos pelos seus crimes, a gente não pode voltar a ter isso novamente no país. Vou trazer a matéria do Metrópolis agora, falando sobre a PGR. Existe uma posição contrária da PGR, né? A gente já falou isso ontem aqui, tanto no Desperta quanto no ICL Notícias, primeira edição, de que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, tem uma posição contrária a essa delação do Mauro Cid feita à Polícia Federal, apesar da homologação do STF. Apesar disso, não há um impedimento para que essa delação aconteça por conta da posição contrária da PGR. Leio aqui a matéria da Sara Teófilo, do portal Metrópolis. A posição contrária da PGR à delação do tenente-coronel Mauro Cid não impede que o acordo seja firmado. O Metrópolis ouviu alguns juristas em relação
a essa manifestação da PGR contra a delação do Mauro Cid, e os juristas ouvidos pelo portal Metrópolis confirmaram que não existe. Por exemplo, um dos ouvidos foi o ex-ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, que lembra do julgamento e comenta que a Procuradoria sempre sustentou que teria o monopólio da delação. E aí ele diz que o Supremo entende que não, que está previsto na Constituição Federal que a delação premiada pode ser também feita com outros órgãos, com outros entes, também com a Polícia Federal. O Mello explica que o Ministério Público deve ser ouvido e poderá sustentar o que quiser, mas a decisão final cabe ao Supremo, abre aspas, para o ex-ministro Marco Aurélio Mello. O órgão máximo da República é o Supremo. O Ministério Público é o fiscal da lei e atua opinando nos processos, mas sem capacidade de decisão em termos jurisdicionais. Então, basicamente, o que o Marco Aurélio Mello está dizendo aqui é o direito do jus esperneante, né? É o direito de gritar e espernear que o Augusto Aras tem em relação à delação do Mauro Cid. Ele só pode fazer isso, está fazendo, como a gente já imaginou que ele faria, mas que a gritaria do Augusto Aras não tem nenhum efeito prático jurisdicional, ou seja, não tem efeito de lei. Ele não pode vetar, não pode impedir que essa delação aconteça. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Pode tirar essa da tela, Ícaro. Vamos a mais detalhes sobre o Mauro Cid. Tem uma coluna aqui da Eliane Catanhede no jornal Estadão hoje, que diz: Bolsonaro destruiu a carreira e o nome de Mauro Cid, agora está nas mãos dele. O que a Eliane Catanhede traz aqui na sua coluna, publicada ontem à noite, é que a cada dia aumenta o risco de trocar a glória de ter subido a rampa do Planalto pelo vexame de descer os degraus de uma prisão, não por um, mas por uma sucessão de crimes. E aqui a Catanhede faz uma boa explicação de que, obviamente, o Mauro Cid cumpria ordens e que, obviamente, as ordens elas só podem ter vindo de Jair Bolsonaro, né? A gente lembra sempre o nome do cargo do Mauro Cid, né? Que é ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Então, a Eliane Catanhede traz aqui na coluna dela hoje exatamente essa informação, e de que, como o Jair Bolsonaro já destruiu o nome do Mauro Cid, o Mauro Cid já está com a carreira terminada, provavelmente vai ser expulso do exército, vai ficar sem salário, e provavelmente vai ser preso, né? A gente lembra que delação premiada não é saída livre da prisão, né? Como é a cartinha que a gente tem no Banco Imobiliário. A delação premiada faz com que você tenha prêmio, benefício pela delação, por delatar outros comparsas da organização criminosa que você faz parte, mas não te isenta de cumprir pena. Então, é importante a gente lembrar que o Mauro Cid vai ficar preso, né? Deve ser preso, deve ser condenado e preso pelos crimes que cometeu, apesar de, obviamente, ter benefícios. Deixa eu achar mais uma matéria aqui. Isso, essa aqui, da Bela Megali, como disse a Vivian Mesquita, que daqui a pouco estará comigo no N1, a Bela Gil ontem, um beijo para a Vivian, minha querida companheira de bancada do N1. A coluna da Bela Megali no jornal O Globo, pode colocar, Ícaro, isso. Até quando a delação de Mauro Cid permanecerá em sigilo? Coluna da Bela Megali de hoje, ela explica que a Polícia Federal não tem a expectativa de que o ministro do STF suspenda tão cedo o sigilo da delação premiada de Mauro Cid. Os investigadores relataram à Bela Megali que todos os depoimentos do ex-ajudante de ordem seguirão em segredo até que a PF realize diligências que confirmem ou não os fatos narrados pelo Mauro Cid. Vou tomar um café. E explicar um pouco para vocês, gente. Ontem a gente entrevistou o Helênio Streck aqui no ICL, primeira edição, e ele explicou um pouco como é que funciona esse trâmite dessa delação premiada. O que acontece? O Mauro Cid deu vários depoimentos à PF, uma conta feita pela Globo News ontem deu conta de que já foram 32 horas de depoimento prestado pelo Mauro Cid. O que a polícia está fazendo neste momento? Ela está averiguando as informações dadas pelo Cid. E aí,
nesse período, nesses próximos dias, semanas talvez, a gente vai ver as diligências da PF, o famoso toque, 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 bom dia, é a Polícia Federal, batendo na porta de pessoas para conseguir documentos, para conseguir acesso a provas que confirmem o que o Mauro Cid disse na sua delação premiada. Esse é um ponto importante porque isso confirma a veracidade do que o Mauro Cid disse na sua delação. Então essa fase mantém em sigilo as delações, mantém em sigilo os depoimentos do Mauro Cid, porque, obviamente, se ele entregou alguém, se ele entregou algum detalhe, se ele trouxe alguma nova informação em relação a alguns dos processos, a gente lembra que possivelmente, e também não há uma confirmação, a delação do Mauro Cid deve girar em torno de 3 eixos, né? O primeiro deles, o cartão de vacinação falso do Bolsonaro, o segundo, as joias sauditas roubadas por Jair Bolsonaro, e a terceira, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e sua preparação, né, antecedência para esses atos antidemocráticos. A delação do Cid deve girar em torno desses 3 elementos, e aí ele falou, obviamente, novas informações e trouxe alguns caminhos para que a PF consiga chegar nas provas. Por isso, as delações não são liberadas logo de cara, porque se tem alguém que foi citado para o Mauro Cid, esse alguém não pode destruir provas, mais do que elas provavelmente já foram destruídas, não pode destruir provas. Então, é importante que, neste momento, a delação do Mauro Cid fique em sigilo, que é o que vai acontecer. Então fica aí a informação da coluna da Bela Megali sobre até quando a delação do Cid deve ficar em sigilo. Aproveitar para agradecer vocês todos aqui. O Leandro Demore comentou aqui no nosso chat. Obrigado pela audiência, Leandro Demore. Um beijo para você, melhoras. Ele falou: bom dia, gente. Estou tratando uma tosse persistente que atrapalha muito a condução do programa. Quinta-feira, o Leandro Demore está de volta, como ele falou aqui no chat. Obrigado pela audiência qualificadíssima, Demore, aqui no nosso Desperta, que é seu, né? O seu Desperta, o nosso Desperta aqui. A Rose Cerqueira falou: Mauro Cid demorou demais, deveria desde o início ter feito a delação premiada, estaria livre, agora está enroscado até o pescoço. A gente acredita, Rose, né, a imprensa e tudo que foi apurado até agora em relação à delação do Mauro Cid foi quando o pai dele foi implicado, aí ele decidiu fazer a delação. Se isso não tivesse acontecido, se o general Mauro Lourena Cid, pai do Mauro Cid, não tivesse sido implicado em todas as descobertas feitas, em especial pela CPMI do golpe, com os 17 mil e-mails do Mauro Cid, a gente não saberia das informações da delação do Cid. O Cid provavelmente não teria delatado, ele protegeria o Bolsonaro até o fim. A Marisa Barbosa diz que a Polícia Federal só faz toque, toque, toque na porta de rico e famoso, na porta de pobre é só chute mesmo. Isso é uma verdade, Marisa. E o C. Tardock dizendo: lamentável, o bolsonarismo rendendo uma temporada da vida real melhor do que House of Cards, todos aguardando os próximos episódios da delação do Cidinho, que vai mudar tudo. A gente realmente espera que isso aconteça. O Core Core 2022 dizendo: esperem sentados alguma delação contra o mito. Na verdade, a expectativa, e ontem a gente falou com o Lênio Streck sobre isso aqui no programa, é de que a delação precisa envolver hierarquicamente superiores, ou seja, só existe um superior ao Mauro Cid, era só o Jair Bolsonaro. O entendimento da justiça de que havia uma organização criminosa instalada na presidência da República e que essa organização era chefiada e comandada, obviamente, não tinha outra pessoa, pelo Jair Bolsonaro. É muito difícil que o Bolsonaro não seja implicado nessa delação do Mauro Cid, viu, Core Core? Acho que é Core Core, espero que seja. Então, provavelmente ele vai ser implicado, sim, nas delações do Mauro Cid. Vendo mais alguns comentários de vocês aqui, agradecendo a todo mundo que está comentando. É isso. A Tatiana Vega diz que os pais dela têm 74 anos e não vivem sem o ICL, apresentou para eles o ICL, eles aprenderam a colocar na Smart TV e todos os dias vão aprendendo coisas novas. Então, obrigado, um beijo para os pais da Tatiana Vega, que assistem aqui o ICL e que acompanham a gente. Um beijo para todo mundo que acompanha. A gente está com quantas pessoas assistindo agora? Deixa eu ver aqui no nosso grupinho, 9 mil pessoas. Então, já
Eu vou passando sempre a atualização aqui para vocês. Quero tipo, agradecer a todo mundo que está assistindo e lembrando, né? Deixem o like de vocês, comentem aqui no nosso chat, e se vocês estão assistindo pela TV, pelo Facebook, compartilhem também a nossa transmissão. Vamos para mais um tema, Ícaro, o meu louro José. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, eu vou emendar 2 temas. Eu vou trazer mais uma informação, dessa vez do G1, sobre o caso das joias. E aí eu vou falar sobre o Jair Bolsonaro com o golpe do ai, 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 minha barriguinha. Pode colocar na tela, Ícaro. Política do G1, matéria do César Tralli para Globo News. Caso das joias, Ministério da Justiça envia pedido de cooperação para autoridades americanas. É importante a gente lembrar que o FBI, né, a polícia dos Estados Unidos, também estará envolvida. Tem mais uma matéria que eu tinha separado que eu não estou achando aqui agora, mas eu vejo se eu acho já, que tem a ver com isso também. Essa matéria do César Tralli diz que a polícia concluiu e o Ministério Público, a Polícia Federal concluiu e o Ministério da Justiça vai enviar ontem, deve ter enviado ontem, um pedido de cooperação internacional aos Estados Unidos referente às investigações sobre as negociações ilegais das joias do acervo presidencial. Fontes garantiram ao César Tralli, da Globo News, que a documentação está bem robusta sobre indícios de crimes relacionados a contas bancárias dos investigados no exterior. O pedido da PF inclui quebra das contas nos Estados Unidos e uma série de diligências com uma lista grande de endereços de pessoas jurídicas e físicas que podem ser investigados pelo FBI, pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Obviamente, esse pedido se concentra nas negociações ilegais das joias e sobre a suspeita de lavagem de dinheiro, ocultação de valores, que também envolvem outras situações apuradas em relação à venda das joias e de outros itens do acervo presidencial. Você pode tirar essa da tela, Ícaro, que eu vou só achar outra que está aqui. Eu tinha separado aqui. Aqui, achei. Pronto, você pode colocar essa da CNN na tela, Ícaro, pra gente. Polícia Federal investiga imóveis da família de Mauro Cid nos Estados Unidos. Então, mais um desdobramento sobre esse esquema criminoso do bolsonarismo com os seus braços também nos Estados Unidos. A Polícia Federal está investigando imóveis no exterior da família do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. A desconfiança dos policiais é que parte do dinheiro obtido com a venda de presentes que eram do patrimônio possa ter sido usado para pagar estes imóveis. Então tem uma casa em Miami e outra na Califórnia, as duas em nome do irmão do Mauro Cid. Lembrando, né, mais uma família criminosa, né, gente? O pai do Mauro Cid, o irmão e o Mauro Cid envolvidos nessa atividade criminosa. Lembrando que o irmão do Mauro Cid também está implicado nas investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. A PF, como eu já falei na matéria do César Tralli, solicitou ajuda ao FBI para investigar. Em depoimento, o Mauro Cid foi perguntado sobre o assunto e disse que os imóveis são de propriedade do seu irmão e nada tem a ver com a compra. Então, aqui também haverá participação da Justiça Americana, da Polícia Federal Americana, do FBI, na investigação dessa venda e compra de imóveis da família do Mauro Cid nos Estados Unidos e de todas essas movimentações financeiras que os bolsonaristas fizeram lá na terra do tio Sam, para poder vender as joias do patrimônio presidencial, do acervo presidencial, e assim ganhar dinheiro. Pode tirar da tela para a gente, Ícaro, que eu vou passar para outro tema. Vencemos o tema Mauro Cid. E aí eu vou para o tema ai, 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 minha barriguinha, de Jair Bolsonaro. Não, minto, tem mais uma matéria do Mauro Cid, vocês perdoem aqui, é muita aba aberta, viu, gente? Depois eu mostro para vocês, tem umas 50 abas abertas aqui no meu navegador, e aí a gente acaba esquecendo alguma. Mas tem essa aqui importante, Ícaro, para a gente mostrar. Delação de Cid pode fazer Bolsonaro ser expulso do exército e deixar de ser capitão reformado. E, rapaziada, chamavam o cara de capitão, não vai ser mais capitão, agora é ex-presidente, ex-mito, ex-imbrochável e pode ser ex-capitão também. Matéria do Marcelo Godoy,
no Estadão, que investiga as relações entre o poder civil e o poder militar. O Marcelo Godoy diz aqui, ó, está ali nos artigos 99 e 100 do Código Penal Militar. Eles definem a perda do posto e patente pelo militar que comete crimes. O primeiro diz que essa pena é aplicada a quem é condenado por qualquer delito a mais de 2 anos de prisão. O segundo afirma que a mesma punição deve ser imposta a todo aquele que for condenado por 13 tipos de crimes, não importando o tamanho da condenação. Então está aqui a matéria da coluna do Marcelo Godoy, lembrando que é aqui que a casa pode cair de vez para o Jair Bolsonaro, mesmo que receba a pena mínima em um dos delitos, seu destino está traçado em razão do tipo de crime. Isso porque entre aquelas 13 condutas que ele falou no artigo 100 lá do Código Penal Militar, estão condutas como peculato e falsificação de documentos, que podem fazer com que o militar seja expulso automaticamente do Exército. E o Bolsonaro é investigado pelos 2 crimes por conta do caso das joias roubadas do patrimônio presidencial e da fraude de carteira de vacinação. Então, o Jair Bolsonaro pode perder os seus benefícios militares caso seja expulso do Exército, lembrando que ele recebe hoje uma gordinha aposentadoria de R$ 12.307, que passarão a ser pagos a Michele Bolsonaro. A gente precisa lembrar que o Exército tem um instituto bizarro que faz com que mulheres ou homens fiquem viúvas ou viúvos de marido ou mulher viva. Isso porque quando a pessoa é expulsa do Exército, a mulher, ou o marido, no caso, se for uma militar mulher que seja expulsa, o seu cônjuge, né, o seu cônjuge, como disse Sérgio Moro, passa a receber a aposentadoria, como se a pessoa tivesse morrido. Mas isso não aconteceu, a pessoa continua viva. Então é o que a gente chama de marido, viúva de marido vivo, né, ou viúvo de mulher viva. Então aqui está a notícia do Marcelo Godoy falando sobre a possível expulsão do Bolsonaro do Exército, mas aí quem passa a ganhar a aposentadoria é a Michele Bolsonaro. E falando em Jair Bolsonaro, vamos aí à matéria do Poder 360. Bolsonaro é internado em São Paulo para fazer 2 cirurgias. Matéria do Poder 360 diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado às 2h30 de ontem, segunda-feira, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para fazer 2 cirurgias. Os procedimentos de correção em alças intestinais e desvio de septo devem ser realizados hoje, segundo o Fábio Weingarten, ex-assessor do Bolsonaro e também um dos implicados na justiça por conta do esquema de venda de joias do patrimônio. As cirurgias devem ser feitas pelo Antônio Macedo, médico particular de Bolsonaro, aquele que operou o Jair depois da facada que ele recebeu em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. O Bolsonaro tem, segundo as informações divulgadas pelo próprio ex-presidente, uma suboclusão intestinal provocada pela facada. Tem uma matéria da Veja aqui também que fala sobre a mesma coisa. Bolsonaro tem um monte de anúncio. A gente precisa colocar um adblock aqui nesse computador para bloquear os anúncios. O Bolsonaro é internado em São Paulo, deve passar por novas cirurgias. Então está aqui a matéria da Veja também com o mesmo assunto, falando sobre o Bolsonaro passar por novas cirurgias na manhã de hoje. Então a gente deseja toda a recuperação para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que ele faça cirurgias, né? A gente não sabe a necessidade das mesmas, né? Já que o Bolsonaro em várias ocasiões foi internado depois de problemas judiciais, problemas com a família, problemas na justiça, denúncias. A 7ª internação, acho que, do Bolsonaro, e tem uma matéria que eu não trouxe aqui, mas eu lembro de cabeça, acho que foi feita pelo UOL, um levantamento feito pelo UOL, que lembra que o Bolsonaro quase sempre coincidia as internações para fazer cirurgia ou para fazer exames com denúncias que o Bolsonaro sofria. Então, legal, uma coisa que foi negada, por exemplo, ao ex-presidente Lula, ao atual presidente Lula, e que o ex-presidente Jair Bolsonaro pague na força da lei os crimes que cometeu.
Falando nisso, só para a gente fechar o assunto Jair Bolsonaro, agora são 7 horas e 30 minutos, já em meia horinha a gente tem o ICL Notícias primeira edição e a gente vai continuar falando sobre esses temas importantes. Inclusive hoje tem convidados de garbo e elegância, se não me engano é Conrado Hubner Mendes e a Maíra Recchia, mas eu já confirmo para vocês aqui, vou ver a nossa Elô, o Ícaro abriu o ponto que ele ia falar alguma coisa. É isso mesmo, é Conrado Hubner Mendes, doutor em ciência política da USP, e a advogada Maíra Recchia, que é parceiraça aqui do ICL e que vai estar aqui também hoje no ICL Notícias, primeira edição, imperdível, fora o nosso timaço de comentaristas que está sempre no programa. Para a gente fechar o assunto Jair Bolsonaro, vamos para a coluna do Lauro Jardim, de hoje de manhã, quando Bolsonaro pode ser preso na visão de integrantes do PL. Está aqui os episódios recentes envolvendo a delação do Mauro Cid, faz com que os integrantes do PL tracem uma estratégia para caso Jair Bolsonaro tenha prisão decretada antes das eleições municipais de 2024. Isso porque, na visão dos integrantes do PL, do partido do Bolsonaro, a prisão deverá ser pedida em meados de 2024, durante a campanha para as eleições municipais. A avaliação é que o novo PGR indicado por Lula só denuncia o Jair Bolsonaro no ano que vem. Lembrando, o Bolsonaro não é denunciado ainda, viu, gente? A gente tem o Bolsonaro investigado em vários processos, são acho que 8 frentes diferentes investigando o Bolsonaro por crimes distintos, mas o Bolsonaro ainda não foi denunciado, então ele não é réu, ele por enquanto é só investigado nas ações todas. E aí o PL avalia aqui que se o pedido de prisão acontecer no meio da campanha, a expectativa é que os fatos negativos não grudem o Bolsonaro, que a popularidade do presidente ajude a eleger um número de prefeitos cerca de 4 vezes maior do que o partido elegeu em 2020, ou seja, o PL quer fazer 1.500 prefeitos dos quase 6 mil municípios brasileiros. Seria um caos para o país se o bolsonarismo se entranhasse ainda mais nas prefeituras. Então vamos ficar atentos, lembrando as eleições municipais de 2024. Obviamente o ICL fará uma cobertura enorme dessas eleições de 2024. Passar novamente no chat aqui para agradecer vocês. Estamos com quantas pessoas vendo agora? Meu Ícarozinho do meu ponto. 12.500 pessoas, então continuem compartilhando para a gente entregar uma baita audiência para o ICL Notícias primeira edição e para vocês já chegarem lá aquecidos que nem eu chego com as principais notícias do dia. A Thalita França falando aqui que eu estou substituindo fofamente o Demore, lembrando que o Demore está tratando uma tosse brava que o Demore pegou, então eu vou ficar aqui até amanhã substituindo o Demore, que se a gente espera que ele esteja logo recuperado para estar aqui de volta na quinta-feira, sexta-feira. Lê mais alguns comentários de vocês aqui. Que dele, os comentários de vocês? Aqui, o João Osvaldo dizendo que o PL está enganado, não vai receber nem 10% dos prefeitos. A Maria Helena Schweltzer, que sempre manda mensagem no Instagram para mim. Um beijo para você, Maria. Inclusive, um beijo para todo mundo que manda mensagem para mim no Instagram. Ícaro, bota o meu Instagram aqui embaixo pro pessoal. Eu sempre tento responder, viu, gente? Eu recebo muita mensagem de todos vocês, tá aqui embaixo. É Deluca William. Quem quiser pode me dar follow lá no Instagram, pode mandar mensagem por lá. Eu sempre tento responder todo mundo. Nem sempre eu consigo, às vezes é muita mensagem, mas eu tô lá no Instagram. Podem mandar mensagem, eu tô no Twitter também, é só o comecinho, é só Deluca no Twitter e Deluca William no Instagram. Então quem quiser pode mandar mensagem lá pra gente conversar. O Jackson Enir dizendo que no Sul o PL consegue fazer uma grande bancada de prefeitos, é verdade, mas na verdade não vamos subestimar a capacidade de voto que o Bolsonaro tem nas pequenas cidades no Brasil inteiro, viu, gente? A gente não pode subestimar ainda o tamanho do bolsonarismo, ele ainda é muito grande e as chances do bolsonarismo eleger um grande número de prefeitos é grande. O Thales mandando melhoras pro Demore aqui, que está assistindo o nosso programa. A Maria falando que vai ser ótimo ver a Maria Recchia hoje no ICL Notícias primeira edição, vai ser mesmo, ansioso. A Luiz Helena mandando melhoras pro Demore, a Suzy também. O Baixos e Baixarias, amei o nome do canal,
dizendo que os bolsonaristas nas prefeituras serão umas catástrofes. E é isso. Temos aqui vários comentários. Continuem mandando os comentários de vocês, que eu vou falar aqui sobre. E a Gisaura, William, você está cada vez melhor. O ICL acertou na sua inclusão no time. Eu agradeço, viu, gente? Eu não tenho nenhuma modéstia, que eu leio também os comentários que me elogiam aqui. Um beijo para vocês que me elogiam, que elogiam o programa, que elogiam o ICL e que falam e que ajudam a gente. A Mabel dizendo, o Demore saiu. Não, o Demore está doente, gente. Volta na quinta-feira, na sexta-feira talvez, a gente vai acompanhando aqui. Vamos lá? Vamos tomar um cafezinho? Agora sim, para acordar, né, gente, nessa terça-feira. Vamos às indicações do presidente Lula. Temos 3 matérias aqui. A primeira delas é da Daniela Lima, apresentadora da Globo News, falando sobre a indicação do próximo PGR. E aqui a gente tem, na matéria da Daniela Lima, o presidente Lula volta da Índia, né? Ele tem, onde ele participou da reunião do G20, e agora vai tratar desse tema, da indicação do próximo PGR. A gente tem hoje o nome do próximo PGR, do próximo procurador ou procuradora-geral da República, em torno de 3 pessoas. O Paulo Gonet, que tem apoio dos ministros do STF, o Mário Bonsalha, o único que figura na lista tríplice. Lembrando, existe uma lista tríplice feita pelos procuradores da República para indicação da PGR. Não é obrigação do presidente escolher um nome na lista tríplice. Normalmente, os procuradores fazem uma indicação, fazem 3 indicações, e essa lista é submetida ao presidente, que pode ou não escolher um dos nomes na lista tríplice. Não é uma obrigação do presidente seguir os passos do que a categoria, né, do que os procuradores pedem. Inclusive, tem gente que diz que isso é muito corporativista, né, os próprios PGRs escolherem o próximo procurador, mesmo que seja através de lista tríplice. Porém, o Mário Bonsalha é um dos procuradores que está na lista tríplice e é um dos favoritos a essa vaga. E também o Antônio Carlos Bigonha, subprocurador politicamente mais próximo à esquerda. Para mim, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas ligadas ao presidente Lula, e elas me disseram que o Bigonha é um dos favoritos mesmo a assumir a PGR. Então vamos ficar de olho nesses 3 nomes, lembrando que hoje a PGR é comandada por Augusto Aras, pelo bolsonarista Augusto Aras, que está no seu último mandato. O presidente Lula já havia sinalizado, inclusive numa reunião com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que cumpriria uma ordem de indicações. Primeiro, zeraria os nomes a serem nomeados no STJ, lembrando, o presidente Lula tem 2 nomes a indicar no STJ, e depois faria a indicação da PGR. Isso que eu li para vocês aqui é da coluna da Daniela Lima, da Globo News, no G1. Falando em indicações do presidente Lula, 2 matérias. A primeira da Carolina Brígido, do UOL. Disputa por vaga no STF vira corrida entre TCU e AGU para mostrar serviço. Indicações do presidente Lula. 2 nomes para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, uma indicação à PGR, Procurador-Geral da República, e uma indicação ao STF. O presidente Lula indicou nesse ano já o ministro Cristiano Zanin como ministro da Suprema Corte, e agora tem mais uma indicação. No dia 2 de outubro, a ministra Rosa Weber faz 75 anos, a idade de aposentadoria compulsória para os ministros do STF. Então, a ministra vai se aposentar, e aí existe a indicação de um novo nome pelo presidente. E essa disputa pelo STF tem 2 favoritos hoje. Os 2 favoritos são Bruno Dantas, o presidente do Tribunal de Contas da União, que já esteve aqui no ICL, inclusive dando entrevista para a gente, e também o Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, o tal do AGU, que a gente fala tanto. E aí essa matéria da Carolina Brígido, aqui do UOL, fala que existe uma disputa interna para que eles chamem mais a atenção do presidente nesses próximos meses. Aqui um trecho da matéria da Daniela. Tanto o presidente da Corte de Contas, Bruno Dantas, quanto o Jorge Messias têm tentado mostrar serviço,
Nos últimos dias, aliados de Messias alertaram Lula sobre o eventual risco de nomear Dantas para a vaga de Rosa Weber. Eu vou trazer essa informação aqui para frente. E aí, os dois estão brigando, no bom sentido, pela indicação na vaga no STF. O Bruno Dantas, presidente do TCU, e também o AGU, o Jorge Messias, que ficou conhecido como Bessias, né, por conta daquele áudio criminosamente divulgado pelo Sérgio Moro durante a Operação Lava Jato. Eu trago a matéria do Metrópolis agora, do Igor Gadelha, que a sucessão do comando do TCU influencia a escolha do Lula para o STF. Por quê? A gente falou que o Bruno Dantas, que é o atual TCU, pode ir para o STF. E se ele for para o STF, ele abre a vaga no TCU. Em conversas, segundo a coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, o presidente foi alertado que essa escolha do Bruno Dantas para o TCU pode alçar um bolsonarista ao comando da Corte de Contas em 2026, ao TCU, ano eleitoral. Se o Dantas deixar o TCU esse ano, assume como presidente do tribunal o atual vice, o Vital do Rego, simpático a Lula. Ou seja, o Vital poderia tentar a reeleição uma vez, ficando no cargo até 2025. O problema é que em 2026, a fila para assumir o TCU tem Jorge Oliveira, indicado pelo Jair Bolsonaro para o Tribunal de Contas da União. O Vital do Rego, que foi senador da República pelo PMDB na Paraíba, pelo MDB da Paraíba, é um aliado do Bolsonaro. Porém, existe esse risco para o presidente Lula de ter, no ano eleitoral, em 2026, um bolsonarista presidindo o Tribunal de Contas da União. Apesar disso, os aliados do Jorge do Dantas minimizam esse fato, dizem que se ele for que ele foi indicado pelo Bolsonaro, mas que ele tem um perfil moderado e estaria surpreendendo positivamente os aliados do presidente Lula. São 7 horas e 42 minutos. Vamos para outro tema. Eu vou dar uma corridinha agora para ver se consigo tratar dos dois temas que eu quero tratar com vocês, que são importantes. Primeiro deles, no Justiça, o STF começa a julgar amanhã 4 réus por 8 de janeiro. A tendência é que eles sejam condenados. Matéria assinada pelo Paulo Roberto Neto e Rafael Neves, do UOL. Dando conta de que o STF vai começar a julgar amanhã os 4 primeiros réus pela invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes durante os atos golpistas. Os ministros ouvidos pelo UOL indicam que a tendência é que eles sejam condenados. Vai decidir sobre essas 4 primeiras denúncias, lembrando que a PGR acusou 1.390 pessoas pela invasão. Essas são as 4 primeiras. Esses 4 integraram a multidão que invadiu os prédios dos 3 poderes. Eles são acusados entre os 236 executores dos atos, né? Os outros 1.154 foram presos no dia seguinte, no acampamento bolsonarista, e são acusados de instigadores do ato e por crimes mais brandos, né, que não sejam exatamente as invasões. Ainda assim, pouca gente, né? Tinha milhares de pessoas lá em Brasília e só 236 são acusados como executores. Tinha muito mais gente lá, viu? Bora trabalhar aí, PGR e Justiça, para colocar essas pessoas atrás das grades, que é o seu lugar de direito. Esse país não vai passar pelo processo de mudança que precisa enquanto continuar anistiando esse tipo de criminoso. Por o Brasil colocar na cadeia gente que roubou um pacote de miojo no mercado, é 5 minutos. Mas para colocar na cadeia bandido que tentou dar golpe de Estado no país, aí tem toda uma dificuldade. Tem que colocar essas pessoas na cadeia para passar uma lição clara que isso não é permitido na nossa democracia e não será mais permitido. Acho que a gente vive um momento histórico muito importante depois da tentativa de golpe de 8 de janeiro de não anistiar militares que estão envolvidos nessa tentativa de golpe e nos atos preparatórios, e também as pessoas civis que participaram desse golpe. A gente ainda tem uma indústria de fake news enorme rolando no Brasil, um sem fim de pessoas instigando atos antidemocráticos, e essas pessoas precisam ser educadas. Educadas como? Na cadeia, colocando essas pessoas atrás das grades para que elas passem para o resto dos golpistas um recado de que golpe não é mais permitido nesse país. Então é importante demais que esses 4 primeiros dos 1.390 pessoas sejam condenados
e presos pelos crimes que cometeram. Passando pela uma matéria aqui da Folha, assinada pelo Marcelo Rocha, só ainda sobre esse tema, a PGR aponta propósito criminoso para pedir a condenação dos bolsonaristas. A PGR diz que o propósito criminoso dos apoiadores de Jair Bolsonaro era plenamente difundido, conhecido e visava implantar um regime autoritário no lugar do governo legitimamente eleito. Então tá aqui, só para registrar para vocês, a manifestação da PGR em relação a estes investigados e que agora serão julgados pelo STF a partir de amanhã. Então amanhã, uma ampla cobertura aqui do ICL, durante toda a nossa programação, todos os nossos noticiários, nossos programas de entrevista, sobre esse começo do julgamento dos bolsonaristas, terroristas, golpistas, por conta de 8 de janeiro. Os primeiros réus a serem julgados serão Aécio, olha que nome curioso para ser o primeiro a ser julgado, Aécio Lúcio Costa Pereira, de Diadema, São Paulo, 51 anos, Tiago de Assis Matar, 43, de São José do Rio Preto, também São Paulo, Moacir José dos Santos, de Foz do Iguaçu, Paraná, e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, 24 anos, de Apucarana, no Paraná. Então, 2 paranaenses e 2 paulistas, sendo os 4 primeiros julgados pelo STF por conta dos atos golpistas. Vamos para mais uma? Pode tirar da tela, Ícaro. Eu vou trazer uma repercussão, e acho que é só o que vai dar tempo de fazer hoje. É corrido, viu? 1 hora de programa, gente. Eu achei que dava para fazer mais coisa. Estou acostumado com ICL Notícias Primeira Edição, que a gente tem 2 horas e meia de programa para falar sobre os temas. Aqui é mais corridinho. Eu vou trazer três repercussões importantes sobre o que aconteceu, sobre um tema que eu trouxe ontem, e eu vou ampliar para vocês aqui. O primeiro deles é uma matéria da revista Fórum, assinada pelo meu amigo Ivan Longo. Um beijo pro Ivan, um amigo muito querido. Tá aqui. O governo do Rio Grande do Sul desmente fake news grotesca de Alexandre Garcia sobre enchentes. O Alexandre Garcia, para quem não lembra, eu mostrei ontem aqui para vocês, ele disse que tinha um boato de que o governo Lula tinha aberto comportas de barragens que foram construídas no Rio Grande do Sul para alagar as cidades propositalmente. Ou seja, uma fake news absurda, grotesca, como o próprio título da revista Fórum diz aqui. Pois bem, ontem o governo do Rio Grande do Sul desmentiu essa fake news, e é pior do que vocês imaginam, gente. Não é que é uma fake news que dizia que as comportas tinham sido abertas e isso era grave o suficiente. Não existe comporta nessas barragens. Não tem o que ser aberto. Não tinha como abrir comporta porque a barragem não tem comporta. Essas 3 barragens que ficam na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, não tem uma comporta para ser aberta. Então elas funcionam num sistema diferente. O governo do Rio Grande do Sul e a companhia energética Rio das Antas, a Ceram, ontem divulgaram notas explicando isso e dizendo que essa matéria, esse comentário mentiroso do Alexandre Garcia não faz sentido, né? O comentário foi feito no programa Oeste Sem Filtro do site da revista Oeste. Então, aqui está o vídeo do perfil Pesquisas e Análises Eleições, sobre essa declaração bizarra do Alexandre Garcia em relação a este fato. Então, o Alexandre Garcia está sendo investigado. Eu vou para uma outra matéria, vou tirar essa daqui da tela e vou para essa daqui. Isso não é uma fake news, tá, gente? Mas é uma fake news, talvez? Acho que pode ser considerado. É um texto muito opinativo do jornal o Globo. Lula repete Bolsonaro e usa AGU e Ministério Público contra jornalista. Tá aqui a matéria, que não tem assinatura, porque ninguém teve coragem de assinar uma matéria vergonhosa como essa que o jornal o Globo fez, falando que o Lula repetiu o uso político das estruturas governamentais para perseguir, com todas as aspas do mundo, jornalista, no caso, segundo essa matéria do jornal O Globo, o presidente Lula usou a AGU para abrir investigações contra o Alexandre Garcia, o que é falso. Primeiro porque isso está no escopo de atuações do AGU.
uma prerrogativa do AGU fazer uma escolha dessas. E segundo, que não há uso político nenhum, porque o Alexandre Garcia usou um espaço de comunicação para promover desinformação. E isso precisa ser apurado, precisa ser investigado. Ontem o Sérgio Moro foi no programa Pânico, inclusive, e falou sobre isso. Falou sobre, mas está tendo um uso, um excesso de apuração sobre esse fato, como se fosse possível aceitar que em 2023 um jornalista fosse a um programa, seja na internet, na TV, no rádio, onde seja que a pessoa ache isso possível, para mentir propositalmente, espalhar desinformação. Aqui o Globo dá a entender que o Lula fez uso político da AGU, assim como o Bolsonaro fez para perseguir opositores políticos, o que claramente não é o caso. Não existe perseguição à imprensa por parte do governo Lula. A gente aqui no ICL faz várias críticas ao governo, né? Por exemplo, eu faço críticas à manutenção do ministro José Múcio na defesa. A gente fala muito sobre Juscelino Filho, que é o grande ministro problema desse governo, né? Todo dia a gente traz alguma nova informação e alguma denúncia contra o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, União Brasil, do Maranhão. A gente sempre traz pontos críticos em relação ao governo. Mas uma comparação que a gente não pode fazer em relação a nenhum governo com o governo Bolsonaro é o uso das estruturas governamentais para atacar a imprensa. Nunca antes na história desse país, como o próprio Lula diz, é um dos bordões do presidente Lula, a imprensa foi tão atacada e tão perseguida quanto no governo de Jair Bolsonaro. Então, esse falso paralelo do jornal Globo é vexatório. E o Globo, que foi muito perseguido pelo governo de Jair Bolsonaro, devia, antes de qualquer outro veículo de comunicação, fazer o seu meia-culpa por conta deste vexatório texto publicado. Eu recebi uma notificação aqui no celular agora de que está tendo uma operação da PF. A gente deve desenrolar essa operação agora no ICL Notícias primeira edição, mas eu vou colocar aqui na tela, Ícaro, só para o pessoal já ir tendo um esquenta. PF cumpre mandatos contra ex-integrantes do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Braga Neto tem sigilo telefônico quebrado. O Braga Neto é investigado, mas não é alvo dos mandatos. Durante o ano de 2018, a segurança pública no Rio de Janeiro ficou a cargo das Forças Armadas, após um decreto do então presidente Michel Temer. Então, está aqui. A PF está cumprindo mandatos. Teve toque da Polícia Federal hoje, não sobre os atos golpistas, mas sobre os integrantes do Gabinete de Intervenção no Rio de Janeiro. A operação perfídia contra supostas fraudes na verba da intervenção, que custou quase 1,2 bilhão ao general, aos cofres públicos. O Braga Neto, o interventor, é investigado e teve o sigilo telefônico quebrado. 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Não há mandados de prisão e o Braga Neto não é alvo dos mandados desta fase da Operação Perfídia. Então está aqui o registro, a operação da PF acontecendo neste momento em 4 estados do Brasil. A gente tem mais 6 minutinhos de programa, eu vou passar por mais 2 temas rapidamente, ainda sobre a questão das fake news, uma matéria da Folha de São Paulo, uma matéria que parece um publi, tinha que colocar aquele hashtag publi, parece um publi editorial, uma matéria da Folha de São Paulo, e é uma matéria local, mas eu vou dar o contexto para vocês entenderem. Sabesp privatizada terá tarifa menor e investirá mais, promete presidente. O presidente da Sabesp, da Companhia de Saneamento Básico aqui de São Paulo, ele deu uma entrevista à Folha, ao Fernando Canzian da Folha, falando que a Sabesp deve reduzir a tarifa de água para as pessoas e deve investir mais depois de privatizada. A privatização da Sabesp, apesar da luta dos movimentos sociais e dos funcionários da Sabesp, deve acontecer no primeiro semestre de 2024. Segundo, e nessa matéria que parece uma publicidade, como eu disse para vocês, haverá queda de tarifas, isso é a matéria que está dizendo, viu, gente? Não é uma aspa, tá? Haverá queda de tarifas cobradas e a antecipação em 4 anos da meta do novo marco de saneamento, 99% da população. Eu vou mostrar outra matéria aí, você pode tirar essa da tela? Essa matéria da Sabesp é só... Tipo, quem está aqui nos comentários, pode comentar aí
O Rio de Janeiro privatizou a sua água. A SEDAI do Rio de Janeiro privatizou a sua água. Como que está o preço das tarifas? Vocês que estão aí no Rio de Janeiro, podem falar aí nos comentários que eu vou ler nesses minutinhos finais, como é que tá? Nas cidades onde foi, onde esse aumento aconteceu, vocês que são aí de cidades que tiveram água privatizada, contem aqui nos comentários como é que aconteceu na cidade de vocês, porque matéria da Veja Rio de Janeiro, pode colocar na tela aí, Ícaro, dizendo sobre as contas de água no Rio de Janeiro, tá, gente? Onde a água foi privatizada. Reclamações sobre aumento da conta de água sobem mais de 500% em um ano. O crescimento no número de queixas contra a Companhia de Água e Esgoto foi registrado pelo PROCON estadual, matéria de 14 de março deste ano, da Veja Rio de Janeiro. O número de queixas contra as contas de água no Rio de Janeiro subiu 564% em relação ao início de 2022. Nos condomínios, as faturas de água chegaram a atingir 4 vezes o valor mensal. Por exemplo, aqui eles trazem um caso, o condomínio Catete Center, cuja a conta passou de 20 mil para 80 mil reais. Vai reduzir o preço da água aqui em São Paulo, a privatização, pessoal? Vocês realmente acreditam nisso? Enquanto o mundo todo faz um movimento contrário para reestatizar o serviço de água, o Brasil continua ainda nesse movimento muito ruim e cruel, especialmente com os mais pobres, de aumento nas contas de água. Aqui, o pessoal falando aqui, a Josi Ramos, moro no Rio de Janeiro, minha água foi de 99 para 264 reais. O José Marcelo dizendo que em Maceió a conta triplicou. Triplicou, pronto, agora certinho. A Carmen dizendo que no Rio de Janeiro é um horror. Ontem meu hidrômetro rodava cobrando, mas só vinha ar. Gravamos e vamos ver quanto vai vir na conta. O Paulo falando péssimo as águas do Rio de Janeiro. A Maria André falando em Itu foi restatizada, a privatização deu muito ruim. O Fred Dutra, aqui a energia foi privatizada e todo mês vem a conta errado, foi de 150 para 750 reais. Então tá aqui os registros de todos vocês falando sobre como o preço no Rio de Janeiro aumentou assustadoramente depois que a SEDAI foi privatizada e que as pessoas estão dizendo saudades da SEDAI. A Elenir falando que a privatização piorou muito, estamos pagando muito por um serviço ruim. O Paulo diz aqui, Águas do Rio manda funcionário bater na porta de quem está com um mês de atraso para cobrar a conta. As pessoas falando que a conta está muito cara, que aumentou tipo, a tarifa básica. A Eliane Ferreira diz, em Rio das Ostras nem água encanada tem, a Rio Mais está cobrando conta de água. Então aqui fica o registro de vocês. Existe essa possibilidade de privatizar a água aqui de São Paulo, através da privatização da Sabesp, e a gente espera que ainda haja tempo de retroceder essa privatização, que vai ser muito ruim para todo mundo. Feito aqui o último registro sobre este assunto privatização, eu vou encerrando aqui o Desperta do Leandro Demore, hoje com o William De Luca substituindo o Demore, que está doentinho, deve voltar na quinta-feira. Um beijo pro Demore, um beijo para todos vocês que assistiram. Fica aqui na sequência que a gente vai ter o ICL Notícias, primeira edição, comigo, com a Vivian Mesquita e com o Eduardo Moreira. A gente se vê daqui a alguns minutinhos. Beijo, até já!